Estenda sua mão para cá, por favor. Vamos orar pelo pastor? Beleza, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu servo estar aqui conosco para compartilhar a tua palavra. Te peço que tu possa usá-lo, Senhor, nas tuas mãos, para trazer a tua mensagem a cada um de nossos corações. Pai Santo, abençoa ele, a sua esposa, a sua família, dá saúde, Pai Santo. Abençoa o teu servo grandemente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Sinta-se à vontade. Precisa dar uma aguinha aqui para o pastor, né? Pode pegar, por favor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu tinha um amigo, quando ele chegava na igreja e cumprimentava, ele dizia assim: cumprimento com a paz do Senhor. O pessoal dava aquele amém meio fraco, aí ele dava um grito, sabe? Cumprimento com a paz do Senhor, amém, igreja. Aí o pessoal começava, mas eu acho que não tem necessidade disso, né? Todos que têm paz, falando baixinho ou alto, todo mundo tem paz, né? Amém? De manhã, com o pessoal aqui de língua espanhola, né? Nós estivemos falando aqui sobre... A minha memória não anda muito boa, hein? Falando sobre o rei, como você conhecer, quais são as características, os atributos, as qualidades de um rei. Aí a gente estava falando que rei é uma pessoa única. Vamos falar, rei é uma pessoa única. É única, incomparável, não tem nada que se compare a um rei, nada. Então nós baseamos a nossa mensagem sobre as características de Jesus como rei. Aí nós demos mais ou menos uns 15 exemplos, né? Mostrando a diferença de um rei na democracia, de um presidente. O rei não é igual ao presidente, o rei não é igual a um ditador, um autocrata, um primeiro-ministro. Jesus não é primeiro-ministro, não é presidente, Jesus é rei. E quando Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? O que ele disse? Se fosse eu, você ia dizer, não sou rei não é? Mas ele falou assim, para isto eu nasci, e para isto eu vim ao mundo, porque eu sou rei, e rei já nasce rei, né? Então, já nasce. É diferente da democracia, o presidente já não nasce presidente, governando já o país, não existe isso na democracia. No reinado é super diferente, é totalmente o contrário, é o avesso da democracia. Porque no reinado o rei tem que nascer rei para ele reinar, ele tem que ser da linhagem real. Então, de manhã foi essa temática. Eu estava pedindo a Deus para uma orientação e o Espírito Santo me levou a pensar num outro tema sobre o reino. Pode ser? Então tá. Então nós queremos, deixa eu ficar de olho no relógio, porque senão eu vou me embalando e acabo, vai até que horas? Tá bom, beleza então. Então eu queria pensar com você sobre, talvez é uma coisa assim que você não ouviu falar, mas nós vamos arrumar um jeito de você entender esse tema. Vamos falar sobre a importância do governador no reino. Vamos falar junto? Vamos falar? A importância do governador no reino. A importância do governador no reino. Muito importante. Vamos lá então, vamos abrir a Bíblia aqui em João, Evangelho de São João, capítulo 16, e o versículo 7 em diante. Diz assim, João 16, 7 em diante. Todavia eu vos digo, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o que acontece? Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não acreditam em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Ainda eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas vocês não vão aguentar, não vão suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vai fazer o quê? Ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque ele há de receber o que é meu e vos-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele há de receber do meu, há de receber do que é meu e vos-lo anunciar. Então, até aqui somente. Que Deus abençoe os nossos corações, que o Espírito Santo nos ajude a pensar sobre esse tema tão maravilhoso. Há 10 anos atrás, eu não morava, estou há 24 anos na América, mas eu nunca morei em Newark antes. Eu vim para Newark faz uns 11 anos. E há 11 anos atrás, o meu filho, que na época, o caçula, que na época tinha uns 29 para 30 anos, ele ligou para mim um dia e falou: pai, filho, quando conversa com o pai hoje, a linguagem é toda diferente, né? Chegou: cara, encontrei um pregador aqui, que se você ouvir, você vai pirar. Linguagem de jovem, né? Falando comigo. Ele me respeita muito, mas ele, nesse dia, ele falou assim: você vai pirar. Eu quero que você ouça essa mensagem. Você nunca ouviu isso antes na sua vida. Eu falei: será? Ele falou: nunca, você vai ver. Aí eu peguei, ouvi a mensagem que ele mandou. Quando eu vi a mensagem, eu fiquei interessado em comprar o livro também, né? Você já sabe do que é que eu estou falando. Fiquei interessado em comprar o livro. E o livro, na época, eu vi que ele, em português, tinha algumas seções lá no final que não foram colocadas no livro em português. Eu falei: eu vou comprar em inglês, né? Porque eu não falo bem inglês, mas eu leio bastante, então me ajuda muito, né? Às vezes Deus tira a dentadura, mas abre a goela, então é uma maravilha, né? Então, aí eu comprei o livro, e o nome do livro era Rediscovering the Kingdom. Olha que tema bonito, Rediscovering the Kingdom. Redescobrindo o reino. Aí peguei esse livro há 10 anos atrás e comecei a ler o livro. Só que eu fui perceber que esse livro é um dos milhares de livros sobre reino, escrito em inglês, principalmente. Só que ele tinha umas características bonitas nele, que outros não tinham, que me interessou muito. Por quê? Porque o autor, que já é falecido, ele vivia em Bahamas. E Bahamas era uma colônia da Inglaterra, lá nas ilhas do Caribe. Então, ele falou assim: o que eu estou escrevendo nesse livro não é teoria, é aquilo que eu vivi, porque eu vivi debaixo de um sistema de reino, quando o meu país era colônia da Inglaterra. Então, a gente tinha que aprender toda a cultura inglesa, embora nós somos, ele falando, embora a gente seja de descendência negra, né? Não tem nada a ver com a Europa e tal, mas como nós vivemos aqui no Caribe, nós tivemos que aprender toda a cultura inglesa, aprender a dirigir de um outro lado diferente, tomar chá 2, 3 vezes por dia, comer a comida toda que o Império Britânico comia. Então, nós tivemos que absorver a cultura britânica. E nós tínhamos que usar aquelas roupinhas para ir para a escola. A gente tinha que cantar o hino da Inglaterra, e quando a rainha vinha aqui, ou ela mandava um representante, a gente tinha que fazer todo aquele protocolo, aquele negócio todo, que tem só em reino existe isso. Então ele falou assim: eu escrevi esse livro baseado na minha experiência de reino, eu vivi dentro de um reino, então eu falo aquilo que eu ensino a Bíblia de acordo com o que eu vivi, ele falando. Aí eu comecei a ler esse livro, e na época nós tínhamos acabado de assumir um seminário, que está funcionando já há mais de 10 anos aqui na Canaã. Ele é interdenominacional, qualquer pessoa pode estudar nele.
Aí eu peguei esse livro e fui traduzindo ele, fui traduzindo não só do inglês para o português, mas facilitando a linguagem para quem queria aprender o reino. Então, nós fizemos aí um monte de apostilas, pegando sessão por sessão, para as pessoas aprenderem sobre o reino. E o que ele fala, esse autor, que há 18 séculos a igreja parou de ensinar o reino, parou de pregar o reino. Jesus pregou o reino, o Velho Testamento todo é reino puríssimo, o Evangelho de Mateus, mais de 50 versículos só sobre o reino, o Novo Testamento tem mais de 170 passagens bíblicas sobre o reino, a mensagem de Jesus todinha foi toda sobre o reino. Só que a igreja perdeu a visão do reino, e ela começou a pregar mais o Evangelho da salvação, né? O Evangelho da salvação, ou seja, você aceita Jesus, Jesus vai perdoar seus pecados, vai ter vida nova com Cristo, e quando você morrer, você vai morar no céu. Mas não se falava em reino, só salvação. Então, eu comecei a gostar muito, eu falei, eu vou dedicar meu tempo estudando isso, porque o resto do mundo já sabe, né? Então, eu vou pegar essa linha de estudo, porque muita gente não conhece, assim, pelo menos teoricamente, as coisas do reino. O que eu puder contribuir e ajudar, eu vou ajudar as pessoas a entender melhor o reino, de acordo com o que eu aprender, eu vou passar para os outros, né? O que você vai ouvir hoje, você também vai passar para as pessoas, né? Então, estudando esse livro, Redescobrindo o Reino, o Dr. Miles Monroe, ele explica uma coisa interessante. Ele fala, olha, o reino é diferente de todo sistema de governo que você possa imaginar. Quando ele fala, né, eu estou usando a palavra dele, tá? Ele fala, quando você pega a Bíblia, você não está pegando um livro religioso, você está pegando um livro que é a constituição de um país, de uma nação. Esse livro é a constituição do reino de Deus. Quem escreveu esse livro é um rei, é Deus, o rei, que criou o universo, o planeta Terra, toda a raça humana, e ele inspirou 40 homens durante 1.600 anos para escrever esse livro. Então, esse livro, a Bíblia, ele é de origem celestial. Esse livro são os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, a ideologia de Deus, a filosofia de Deus está toda aqui dentro desse livro. Mas transformaram a Bíblia num livro cristão, na linguagem dele, né? Transformaram a Bíblia num livro religioso, num livro evangélico, num livro para ser consultado por político, por filósofo, por estudantes, por isso, por aquilo e tal. Então a Bíblia se tornou mais um livro entre outros livros da religião. Só que isso é perigoso, porque ele fala, a mensagem da Bíblia não é para a religião, a mensagem da Bíblia é a história de um rei que decidiu fundar um reino para ele. É a história de um rei que decidiu criar uma raça especial para colocar essa raça, esse povo, num lugar fora do céu, num planeta Terra, e transformar esse planeta numa réplica do céu. É a oração do Pai Nosso. Então, esse Deus que estava sozinho no céu, com o Filho e com o Espírito Santo, ele não estava feliz, ele não estava satisfeito só com o céu e com os seus miríades e miríades de anjos ali. Deus queria ir mais além. Deus queria ir mais além. O que Deus queria? Deus queria criar uma versão de reino fora do céu, diferente do céu, mas com a mesma cultura, só que numa versão física. Então, ele tem uma frase que dá um nó na cabeça da gente, e no seminário o pessoal vibra quando a gente fala essa frase. Ele diz que o rei do reino invisível, de acordo com Paulo lá em Timóteo, ele fala o rei imortal, invisível, né? Então ele falou o rei invisível, o rei do céu, o Criador, o Senhor, El Shaddai, Elohim, o Criador dos céus e da terra, o rei invisível, que habita no reino invisível, um reino que não é visto por ninguém, ele decidiu que ele queria impactar,
influenciar e governar o reino visível, o planeta visível, através do invisível no visível. Então a frase fica assim: o rei invisível, do reino invisível, decidiu que ele ia governar o mundo visível através do invisível no visível. Aí eu li aquilo e falei, nossa, deu um nó na minha tripa agora. Né? O que quer dizer isso? O rei invisível. Fala comigo, o rei invisível. Do reino invisível. Quem é o rei invisível? Deus, o Criador. O que é o reino invisível? O lugar onde ele mora, ninguém foi, ninguém sabe como é que é. Pelo menos quem está aqui não sabe como é que é, né? Então é o rei invisível que habita no reino invisível. Ele estava lá, ele decidiu que ele queria expandir o reino dele, que ele queria levar o reino invisível dele para uma dimensão visível. Ele queria tirar o reino dele sobrenatural e levar para uma dimensão natural. Ele queria pegar o reino dele, que é espiritual, e levar para o natural. E como é que ele ia fazer isso? Para ele poder fazer isso, ele tinha que pegar esse reino invisível e pegar o Espírito Santo, colocar dentro do espírito do homem, do ser humano, da espécie humana, dos filhos dele, criado à imagem dele e semelhança, e pegar essas pessoas que são espíritos também, tendo o Espírito Santo habitando dentro deles, tirar de dentro dele e levar lá no planeta Terra e colocar eles lá, no planeta Terra. E falar, vocês vão ficar aí. Eu não quero vocês aqui no céu comigo. Aqui eu já estou cheio de anjos, esbarrem asa de anjo aqui para todo lado. Eu quero pegar esse reino meu, invisível, celestial, pegar toda a cultura, todo o poder desse reino, levar lá para o planeta Terra, e quero fazer isso, mas não vou fazer com anjos, eu vou fazer com quem? Com uma raça que eu vou criar, vou tirar de dentro de mim. Vou criar a minha imagem, a minha semelhança, são meus filhos. Isso que é bonito. Deus ia impactar esse planetinha Terra com os filhos dele, criados à imagem e semelhança. É diferente de anjos, são diferentes de anjos, porque nós temos um corpo físico diferente dos anjos. Nós não fomos criados com esse corpo para o céu, fomos criados esse corpo tirado da terra para a terra. Porque a terra é o local que Deus fez para nós. Fomos feitos para a terra e a terra foi feita para nós. E nós temos uma missão muito, mas muito clara. Qual é? Representar o reino de Deus nessa terra, cujo barro, de cujo pó nós saímos. Então Deus queria criar um planeta fora do céu, fazer os filhos deles espíritos, morando num corpo físico, e colocar esses filhos lá no planeta Terra para trazer a cultura do céu para cá, para a Terra. E essa Terra, ser habitada por esses seres, seria uma réplica idêntica do céu, igualzinho. Tudo que tem lá, teria na Terra. Tudo que não tem no céu, também não teria na Terra. Lá não tem morte, também aqui não teria. Lá não tem doença, também aqui não teria. Lá não tem sofrimento, também não teria. Não tem assassinato, não tem cadeia, não tem manicômio, não tem nada de sofrimento. Aqui também não teria. Porque nós, espíritos morando dentro de um corpo físico, somos representantes do nosso Pai Celestial e viemos para a Terra para, através de nós, pelo Espírito Santo habitando em nós iríamos governar esse planeta, a planeta Terra para o nosso Pai. Quantos podem dizer amém por isso? Não é uma loucura? Então, ele tem um outro livro, que ele chama God's Big Idea, a grande ideia de Deus. Qual é a grande ideia de Deus? Criar um outro planeta, diferente do céu, e fazer desse planeta uma réplica do céu, que é a Terra. Então, ele diz, e eu concordo 100% com ele, porque ele fala, a Bíblia inteirinha. Eu sei que você vai ficar chocado com isso que ele fala. Eu também fiquei, todo mundo fica. A Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, é sobre
apenas um tema. Qual é? O tema da Bíblia é a história de um rei, a história do seu reino e da família da sua realeza. A Bíblia inteira. Você pega a Bíblia para ler, o que é a Bíblia? A Bíblia é a história de um rei, é a história do seu reino e da sua família real. Essa é a história da Bíblia. A Bíblia não é um livro para religião. A Bíblia é um livro para entender a vontade desse rei do universo que criou um planeta Terra com uma ideia, com uma filosofia, com um alvo, um propósito de colocar os filhos dele para governar esse planeta. E ele fez isto. Então o rei invisível que habita no reino invisível decidiu que ele queria governar o visível através do invisível, que é o Espírito Santo, habitando no visível, que é o ser humano. Deus queria fazer isso. E por que Deus fez essa jogada tão bem feita? Porque Deus pensou, se eu colocar anjo, colocar espírito na Terra, não vai dar certo. Porque o planeta Terra é um planeta físico, lá tem peixe, lá tem água, lá tem pedra, lá tem... Tudo que é matéria é o planeta Terra. Não vou colocar espírito lá, não vou colocar anjo lá, não vai dar certo. Eu tenho que criar uma criatura que se adapte à vida do planeta Terra. Eu tenho que criar pessoas que saem da Terra, porque eles vão viver na Terra. Então, a natureza deles é uma natureza terráquea, terrena, feito da Terra. Deus, então, pensou nisso. Então, com este corpo físico terreno, eles vão estar apegados 100% à terra. E com o espírito deles, com o espírito, que eles são seres espirituais, de origem celestial, e tendo o meu espírito habitando no espírito deles, eles serão criaturas conectadas com vamos falar mais forte? Com o céu. Por quê? Somos espíritos. Fala comigo, eu não tenho espírito. Eu não tenho espírito, você tem? Eu não tenho. Fala comigo, somos espírito. Eu sou um espírito, você também é. Mas não estou vendo? Não está, você só está vendo a minha carne, a minha matéria, mas eu sou um espírito habitando na carne. Então, como espírito, eu estou conectado com o lugar de onde eu saí, de onde eu vim. Mas como corpo físico, eu estou conectado com a terra de onde eu saí. Por isso que você acabar de sair daqui, você vai ter que comer cenoura. Acabar de chegar em casa, vai ter que comer uma salada de alface. Comer abóbora. Você vai ter que comer, o que mais? Cereais, feijão, carne, tudo. Por quê? Porque essas coisas saem da terra. O nosso corpo é 100% terra. Então tá bom, mas aonde que você quer chegar? Então eu quero chegar no seguinte, o reino de Deus, ele funciona de uma maneira muito diferente da democracia. Por quê? Porque na democracia, se um país invadir um outro país, vai acontecer o quê? Vai dar guerra. Mas no reino não. Por quê? Porque os reinos, eles expandem. Eles crescem para fora. Você não vai ver o Brasil crescendo mais do que ele já é. A Rússia está tentando fazer isso com a Ucrânia, só está dando problema, porque no sistema nosso democrático não pode invadir país de ninguém. Mas os reinos, eles viviam, e hoje não vivem mais, porque os reinos estão acabando. Mas os reinos vivem de, fala comigo a palavra, colonização. Colonizar é a chave do sistema do reino. Sem colonização, os reinos vão minguando, vai diminuindo, vai ficando pequeno, não cresce. Entendeu? Mas tem que ter colonização. Por isso que a história inteirinha da humanidade, até 200, 300 anos atrás, até a Revolução Francesa, a história da humanidade vem funcionando com reinos. Por que eu e você estamos aqui hoje? Porque alguém lá na Europa, há 500 anos atrás, estava brigando, disputando com outras nações europeias para ver quem ganhava mais território. A Espanha e Portugal disputavam, e Portugal ganhou, porque Portugal foi o rei das navegações.
Portugal queria conquistar mais terra, porque é reino, reino precisa de territórios. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, Portugal precisava de mais terras, mais territórios. E Portugal começou a ir lá para o lado da África, enquanto que a Espanha veio aqui para a América Latina, pegou todos os países da América Latina. A Inglaterra foi para o lado do Caribe, foi para o lado da Índia, pegou vários países lá, então o mundo estava sendo dividido para quem tinha navios poderosos, entrava no mar e ia correndo atrás de territórios. Aí um dia o Pedro Álvares Cabral, dando uma voltinha, né, ele fazia lua de mel recém-casado com a mulher dele, brincadeira, achou o Brasil. Aí o Brasil, aquele continente grande, cresceu o olho da Espanha, e o Papa lá em Roma falou, não, vamos rachar o Brasil no meio, vamos dar metade para Portugal e a metade para o Brasil, né? Aí foi o Tratado de Tordesilhas, para tentar dar um pedaço de território, porque todo mundo queria território, os reinos vivem de território. Então, depois que um país, um reino, conquista um território, a primeira coisa que ele faz, ele vai governar aquele território. Então, a ideia de colonização, por mais absurda que ela pareça, porque nós viemos de uma experiência traumática com colonização, porque o pessoal colonizava os países e só tirava ouro dali, que nem Portugal fez com o Brasil, e outros países, outras nações de reino fizeram com outros lugares, a gente tem uma traumática. Só que quando você vai para a Bíblia, colonização não é uma coisa ruim. Eu sei que você está, né? Não é ruim. Olha o que aconteceu com a gente. Portugal colonizou a gente, e o que deu? Mas só que do ponto de vista divino, colonização é uma coisa maravilhosa para o reino. E sabe de onde que saiu a primeira ideia de colonização? Saiu da cabeça de Deus. Você teria coragem de repetir isso que eu falei? A primeira ideia de colonização saiu da mente de Deus. Vamos falar juntos? Vamos falar? Vamos falar? A primeira ideia de colonização saiu da mente de Deus. Como assim? Deus está no nada, né? Não tem nada criado ainda. Deus falou, eu quero fazer um reino. Esse reino é feito de quê? Porque um rei não pode reinar no nada. Quantos concordam? Pode um rei reinar no nada? No vazio? Não pode. Tem que ter um espaço geográfico, um lugar para ele reinar. Estabelecer o reino dele ali naquele lugar, naquela região, naquele território, naquele domínio. Ele tem que ter. Então, Deus não tinha esse domínio. Porque até então ele não tinha criado nada. Ele começou tudo do nada. Então, ele estava no nada. Ele falou, como eu preciso de um reino, eu quero ser conhecido como um rei, e quero estabelecer um reino, eu tenho que criar esse lugar onde eu vou reinar. Aí Deus criou o universo inteiro. E ele já tem o céu onde ele está. Mas agora Deus pensa, muito bem, está tudo maravilhoso, mas eu não quero só ficar com o meu reino só no céu. Eu quero expandir o meu reino, quero estabelecer o meu reino fora do céu, em outro lugar. Eu vou criar um planeta lindo, maravilhoso. Vamos falar, a Terra é maravilhosa, vamos falar. A Terra é maravilhosa. Deus falou, vou criar um lugar maravilhoso, com 10 mil espécies, de todo tipo de plantas e animais, com mares, com continentes, lugar lindo, com todo tipo de peixes e vida maravilhosa. E ali vai ser o lugar onde eu vou colonizar, ali é o lugar onde eu vou levar a minha cultura para lá, ali é o lugar onde eu vou, tentando usar a linguagem aqui, onde eu governar ali indiretamente através dos meus filhos, vai ser lá na terra, é lá que eu vou fazer esse trabalho, essa obra. Então a oração do Pai Nosso é uma oração colonialista, é uma oração de Jesus falando para a sua igreja, orem para que o céu colonize a terra, na linguagem de reino, tá gente? Orem para que a cultura, tudo que é do céu, venha para a terra, porque se a terra continuar sem a cultura do céu, está sendo um desastre, e vai ser um desastre, vai morrer todo mundo, se continuar a quantidade de guerra, de crime e violência, do jeito que está. Então, Deus tem que trazer a cultura do reino do céu para a terra, para sarar essa terra
Porque o problema não está no planeta, o planeta é inocente. Você não vê árvore brigando com árvore, peixe brigando com peixe, o pé de coqueiro dando soco no pé de manga. Você não vê a natureza brigando. Você vê seres humanos criados à imagem de Deus, quebrando o pau, brigando, matando, destruindo, coisa horrorosa. Nós estamos vivendo um tempo agora que as guerras estão assim, todo mundo querendo fazer bomba atômica. Por quê? O ser humano virou um monstro. Mas Jesus, vendo a situação, falou assim: orem para que o céu volte para a terra. Orem para que o céu impacte a terra, influencie a terra com a cultura dele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aonde? Na terra, como é feito no céu. Então Deus não tem problema com o céu, o problema de Deus é com a terra, mas não é com o planeta físico, é com a terra no sentido sociedade, o mundo. Então, quando o rei conquistava território, ele tinha um problema. O rei não pode ficar saindo do trono toda hora para ir lá. Deixa eu ir lá ver como é que está o Brasil. Imagine lá o rei de Portugal na época, tem que ir lá no Brasil toda hora para ver como é que está a minha colônia. O rei não trabalha assim. Como é que os reis trabalham? Eles distribuem governadores para governar, em nome da coroa. Então, quando o Brasil foi descoberto, ficou 40 anos mais ou menos parado lá, enchendo de mato, só tinha índio lá, e a coroa portuguesa ficou de boa, não estava nem aí muito. Mas quando começou a haver invasão holandesa, francesa, pessoal invadindo o Brasil, o rei alertou, falou: opa, a minha colônia brasileira, aquele país maravilhoso lá, está sendo invadido por estrangeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos botar ordem na casa. Aí mandou lá o primeiro governador, quem estudou história aí me ajuda a lembrar o nome do camarada. Era o Mendes Sá, não é? Que foi o primeiro governador do Brasil, enviado para Portugal. Era nomeado por 4 anos para ficar lá. Então ele ficou 4 anos lá, depois mandaram o outro, Tomé de Souza, Mendes Sá, Vasco da Gama, se eu não me engano, não lembro muito mais. Vocês lembram, vocês são bons de história. Então vocês vão lembrar, de 4 em 4 anos, um governador atrás do outro. E esses governadores, o que eles faziam? Eles representavam o rei. Esses governadores, eles eram escolhidos a dedo pela coroa, pelo rei, eram pessoas muito próximas ao rei, eram pessoas da aristocracia da realeza, não era qualquer um, era pessoa super inteligente, capacitado e de total confiança do rei, para ir lá na colônia tomar conta lá. Então, Portugal fez isso. Me ajuda a lembrar aí. É 12:20 agora, né? Eu tenho que parar 5 minutos, né? Hã? Ai, meu Deus. Agora que eu comecei a falar do governador, então vamos lá. Aí o governador, ele tinha que ir para lá. E esse governador, ele fazia o papel do rei. O rei não pode estar em todo lugar, então o governador vai lá representar o rei. E o que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam é mandar construir uma casa lá na colônia da coroa portuguesa, que está sendo representada pelo governador, e ele vai morar naquela casa, lá. Então, todo mundo dentro da colônia que passava e via aquela casa construída do governador lá, já sabia de uma coisa: o reino está aí. O reino tomou conta de nós, agora. O reino agora está aqui. Por que o reino está aqui? Porque o governador está aqui. Vamos falar essa frase, que essa tem um significado espiritual para a minha vida, para a sua vida. O reino está aqui porque o governador está aqui. Ele é a pessoa do rei. E eles mandaram mais de 300 governadores para o Brasil, durante aquela fase da primeira época, passou toda a fase do ouro, do café e tal, até chegar naquela fase que criaram a Constituição lá com o Teodoro da Fonseca. Mas naquela fase dos 300 e cacetada de ano, foram muitos governadores que foram tomando conta do Brasil, representando a coroa portuguesa. E sabe o que aconteceu? O rei falou assim: a partir de agora, todos os governadores vão se chamar vice-rei. Eles são o meu vice.
Eles lá tomando conta lá, é como se fosse eu tomando conta. O que ele falar, está resolvido. Então eles tomavam conta financeira, administrativa, cultural. O governador tinha um monte de missões. Que coisa interessante. Então, quando Deus criou o planeta Terra, Deus não é bobo, ele é inteligente, ele pensou, eu vou mandar esse pessoal para lá, meus filhos, mas eles precisam falar a minha linguagem, eles precisam aprender da minha cultura aqui do céu. Para acontecer isso, eu tenho que colocar no espírito deles uma pessoa muito importante que vai ensinar tudo para eles sobre o lugar de origem deles, de onde eles saíram, que é o céu. Tudo sobre mim, tudo sobre o céu, tudo sobre... O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa que a gente está chamando de governador, seria então a pessoa do Espírito Santo. Aí Deus coloca o Espírito Santo no espírito de Adão e fala para Adão, governe o planeta Terra, domine o planeta Terra, administre o planeta Terra, lidere o planeta Terra, tome conta do planeta Terra. E a palavra que Deus usa no hebraico ali, dominai, é malaca. Vamos falar junto? Malaca. Malaca, no hebraico quer dizer governo soberano. O que quer dizer isso? Que quando Deus falou para Adão, domine, Adão é o representante da espécie humana toda. Então, quando Deus fala para Adão dominar a Terra, é toda a espécie humana dominando o planeta Terra. No modelo macho e fêmea, homens e mulheres. A mulher também é espírito também. Aliás, que espírito não tem sexo, né? Espírito não tem sexo. A mulher é um espírito, o homem é um espírito. Modelo macho, modelo fêmea. Todo mundo governando, dominando o planeta Terra. Para Deus, em nome do nosso Pai, que é um rei, que tem o seu reino e mandou a gente para cá, para essa missão de governar esse planeta. Com o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que acontece? O Espírito Santo veio, está ali dentro de Adão, Adão tinha comunhão, conversava com Deus todo dia, era uma maravilha, colocou nome em todos os animais, colocou nome em tudo, e Adão estava lá, numa comunhão direta com Deus, sem problema. Nesse tempo que Adão não tinha caído, não tinha pecado, era direta a comunhão dele com o céu, umas coisas esquisitas que a gente notava lá no Éden com Adão. Primeiro, lá não tinha apóstolos, lá no Éden. Lá no Éden não tinha pastores. Lá no Éden não tinha profetas. Lá no Éden não tinha coral. Lá no Éden não tinha banda tocando música evangélica. Lá no Éden não tinha púlpito. No Éden não tinha igreja, não tinha templo, não tinha nada. Essas coisas todas vieram depois da queda. Antes da queda era Adão falando com o Pai, cara a cara, direto. Sem pastor, sem profeta, sem presbítero, sem diácono, sem igreja, assembleia, sem metodista, sem presbiteriana, sem nada. É o homem e Deus. E Deus olhou para aquilo e falou assim, maravilhoso, muito bom, excelente, do jeito que eu quero. Não tinha problema nenhum. Quando o homem pecou, aí Deus preparou a redenção, né? E aí começa todo um processo, aí as igrejas vão surgindo para fazer frente a essa grande necessidade do ser humano precisar contactar com Deus. Mas então, o que eu quero pensar com você nesses próximos 5 minutos? Primeira coisa, o Espírito Santo, o governador, ele tem a responsabilidade de criar relacionamento entre o pessoal da colônia e o pessoal da coroa. Quem entendeu? Fala amém. Entre o pessoal que está ali no Brasil e o pessoal lá, e o rei lá de Portugal, tinha que haver relacionamento dos dois, mas o rei não ia lá pessoalmente. Então, quem que fazia essa ponte? Era o governador. Sabe o que o Espírito Santo faz? Deus não vai ficar descendo do trono dele agora, aqui, para vir aqui. Jesus desceu, encarnou e veio, tudo bem. Mas aí, Jesus fala, olha, eu não vou estar aqui fisicamente com vocês todos os dias, mas eu vou enviar para vocês um representante do governo do céu, para a terra, o Espírito Santo, o governador, e esse relacionamento que foi quebrado, ele vai reatar.
Ele vai reconectar, ele vai ligar de novo, depois que o rei mandar o filho dele e quebrar a parede de separação que tem entre o homem e Deus e derramar o sangue dele na cruz, o Espírito Santo vai voltar e vai reatar o relacionamento da terra com o céu novamente. Olha que lindo, olha como é que a analogia é perfeita. Outra coisa, o governador era enviado para a colônia para comunicação. Qualquer coisa que o rei quisesse falar com a colônia, vou usar a linguagem do Brasil, tudo que a coroa portuguesa queria falar com o Brasil, usava quem para comunicar? O governador. Outra coisa, representação. O governador, ele representava o rei na colônia. Outra coisa, interpretação. Interpretar. Tudo aquilo que o rei queria que o pessoal entendesse do seu desejo, sua vontade para a colônia, quem passava toda a vontade do rei para o povo era o governador. Sabe quem é que passa para nós toda a intenção, toda a vontade, todo o desejo de Deus? É o Espírito Santo, o governador. Entendeu? Então, Jesus falou assim, tudo que ele ouvir de mim, ele vai comunicar com vocês. Jesus falou. Outra coisa, poder. O governador era o único que possuía poder e autoridade para executar os planos e as ordens do rei. Era o único, ninguém mais. O que a gente aprende? Que o Espírito Santo é o único que capacita você com poder para vencer as trevas, vencer o mal, vencer a enfermidade, vencer toda a opressão do diabo, vencer toda essa podridão moral que tem no planeta Terra. Só o Espírito Santo é que nos dá esse poder para vencer. Então Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar com vocês todos os dias, todos os dias. Olha que lindo. E em outro lugar, o Espírito Santo, representando o governador, ele fazia parceria entre a colônia e a coroa, e entre o rei. Parceria, tinha uma parceria. Que coisa interessante. Então, significa que o governador, ele era um sócio do rei no governo. O Espírito Santo é um sócio de Deus nessa obra maravilhosa de redenção do planeta Terra. Aleluia. Agora, quem é que escolhia o governador? Quem escolhia o governador? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Quem escolhia o governador? O rei. Quem é que escolheu o Espírito Santo para vir na terra? É Deus. Aleluia. Vocês estão pegando, né? Então, o governador ele não era votado igual na democracia. Ele ocupava um cargo de confiança da coroa. O Espírito Santo ele tem um cargo de confiança de Deus. Outra coisa, ele vinha de um país distante, né, do seu país de origem, e nunca saía da colônia para os colonos, saía de fora da colônia para os colonos. Quer dizer, o Espírito Santo ele não começou aqui na terra. O Espírito Santo veio de onde? Veio do país de origem, veio do céu para cá, para ensinar a cultura do céu para a gente. Que maravilha. Ele também expressava somente a vontade e o interesse do rei. Tudo que o rei de Portugal falava, o governador falava o interesse lá. Então, ele não tinha sua própria política, a sua agenda, ele comunicava somente a visão do reino. O Espírito Santo ele não tem uma agenda dele pessoal. O Espírito Santo, Jesus falou assim, que ele não vai glorificar ele mesmo, ele vai me glorificar. Toda a agenda do meu Pai para o planeta Terra, para a raça humana, para a humanidade, para a igreja na Terra, quem vai comunicar essa agenda, essa schedule do reino para nós é o Espírito Santo. Certo? É interessante. Ele era responsável, agora vocês vão gostar, ele era responsável em converter a colônia igualzinha o reino que colonizava ela. O governador tinha a responsabilidade de ensinar a língua, os costumes, a cultura do lugar que ele foi enviado para a colônia que estava recebendo ele. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem uma enorme de uma missão, sabe qual é? Ensinar a gente a viver a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus. O Espírito Santo, ele quer passar para nós toda a glória que tem no reino do céu. O Espírito Santo quer passar para nós toda a autoridade que tem no reino do céu, todo o poder que tem no reino do céu. Jesus falou assim, eu vou para o Pai.
Eu não vou poder continuar fazendo as obras aqui, mas vocês vão fazer as obras, vão fazer maiores do que eu. Por quê? Porque o Espírito Santo vai usar vocês aí na terra. O Espírito Santo vai mostrar que o diabo não ganhou a guerra, a batalha, o julgamento sobre Satanás já aconteceu lá na cruz. A minha igreja na terra, ela é uma agência poderosa, cheia do Espírito Santo, ela tem autoridade espiritual do reino de onde ela veio para executar os planos do Pai na terra. E quem faz isso é o Espírito Santo. E eu termino aqui com um último ponto que diz assim: o governador tinha que preparar as pessoas da colônia para ganhar a cidadania. Tem que preparar as pessoas da colônia. Você pensa que todo mundo que morava no Brasil já foi automaticamente transformado em cidadão lá de Portugal? Foi não. O rei escolhia quem ia ser cidadão e quem não ia ser cidadão. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo prepara o homem para ganhar a cidadania do reino do céu, para ganhar, na linguagem nossa evangélica, a salvação e o perdão e o reino do céu. É o Espírito Santo que prepara as pessoas para ganhar esse reino maravilhoso. O governador, ele vivia numa residência construída na colônia, pelo governo do reino, e ficava bem claro para o povo daquela colônia, que o governador veio para ficar, ele não veio para passar férias. O Espírito Santo não veio aqui só para ficar um tempinho com a gente e ir embora. O Espírito Santo veio para ficar de uma vez conosco. Isso que me conforta, é isso que me dá força. Todo dia, quando você levanta pela manhã, você sabe que o Espírito Santo ele veio para ficar com você para sempre. E você tem um consolador, você tem um amigo, você tem um companheiro, e na hora da sua dor, na hora dos seus conflitos, na hora das suas dúvidas, o Espírito Santo está ali dentro do seu espírito, tocando em você. E quando você está com dúvida, eu não sei o que eu faço, meu Deus, eu estou perdido. Alguém aqui já se sentiu perdido, como se estivesse dentro de uma floresta escura, você não sabe para onde você está indo? Eu já me senti assim. Uns tempos para cá, parece que eu estou perdidaço, eu não sei o que eu faço. Alguém já se sentiu assim? Porque você começa a viver num mundo cheio de tanta coisa horrível, tem hora que sua cabeça dá um nó, não é verdade? Acontece isso com a gente. Mas o Espírito Santo, ele veio para orientar. Então, quando a gente está se sentindo perdido assim, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele pega e fala a você está se sentindo perdido? Eu estou aqui para te orientar. Então, pega a Constituição do Reino. Pega a Constituição do Reino aí, olha. Começa a ler a Constituição. Começa a ler aí quais são os deveres e os direitos que você tem, quais são as milhares de promessas que o rei fez para você aí, olha, que você é um cidadão. Pega a Constituição do Reino e leia aí os direitos que o Pai te deu. Aí você fala, que direitos são esses? Tudo aquilo que nós perdemos com a queda de Adão, Jesus, o último Adão, ele veio e tomou de volta tudo para nós. Tudo que Jesus conquistou com o sacrifício dele na cruz, agora é todo direito nosso. Então Deus não quer dar esmola para você. Deus não quer fazer garantia falsa para você. Deus quer fazer exatamente aquilo que Ele prometeu para você. E você tem que tomar posse. Fala, eu não tenho fé, mas começa a ler a Constituição. Começa a ler as garantias. Começa a ler tudo o que a Bíblia fala. Tudo que os documentos de Deus, do Pai, foi enviado para você. Começa a ler. A sua vida vai mudar radicalmente. Você vai ter mais força para orar, você vai ter mais força para jejuar, você vai levantar a cabeça, você não vai aceitar certas situações, a não ser que Deus esteja te provando, então aí Ele vai te ajudar a entender. Mas tem muita coisa que a gente está sofrendo de graça, sem necessidade. E Deus quer que você chacoalha, faz como Bartimeu, pega a túnica, ó, joga para longe e vai para receber uma nova visão de Jesus. Deus está com você nesta manhã. Fica em pé agora. E nós vamos fazer uma oração. E diga, Senhor Jesus, eu creio no Teu Espírito. Eu creio que eu estou aqui no Teu reino, faço parte do Teu reino, sou um representante Teu e tenho esse governador maravilhoso, esse Espírito Santo comigo. E pela fé na Tua palavra, que é a Constituição, eu oro agora e eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor conquistou para nós. Amém? Coloque a sua mão direita no seu coração agora, em nome de Jesus. Eu não posso te curar, mas Deus pode. Eu não posso te alegrar, mas Ele pode. Eu não posso te levantar, mas Ele pode.
Ele pode fazer uma virada radical na sua vida. Vai mudar muita coisa na sua vida, vai mudar. Vai haver mudança, porque o poder, o reino, ele não é um reino parado, ele é um reino dinâmico. O Pai trabalha até agora, Jesus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Ora comigo, pode orar, abra o seu coração. No reino você pode falar diretamente com o Pai através do Espírito Santo. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, nós nos alegramos na tua presença, te alegramos pela vida do pastor Túlio, pela esposa dele, pela filhinha dele, por essa igreja Emanuel aqui nessa rua. Pai querido, te louvamos por essas vidas que vieram aqui nesta manhã, te louvamos, Senhor, pela equipe de música, pelos louvoristas, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nessa igreja, por aqueles que estão firmes aqui, Senhor, levando essa obra adiante, Senhor. E nós pedimos, querido, maravilhoso Espírito Santo, que você venha impactar esse lugar, que você venha trazer a visão e mais visão linda do reino no coração das pessoas, que haja um mover sobrenatural, que haja transformação, que haja quebrantamento, Pai, que haja desejo profundo de mudança e de conhecimento da Tua palavra. Nós oramos nesta manhã, nos rendemos a Ti e Te glorificamos e Te exaltemos, porque só Tu merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso para o Senhor, que Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Bênção. Bênção, bênção, bênção. Nós, durante o decorrer dos domingos, vamos estar estudando sobre esse reino, características do reino. E você vai descobrir que você é um cidadão desse reino, você tem direitos e deveres desse reino que você não sabia que tinha. E você vai ver, com certeza, vai ver uma vida soberana, uma vida abençoada. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, eu te peço que Tu possas nos dar uma semana de bênção, de vitória para cada um de nós. Senhor, que possamos entender o Teu reino, que possamos, Senhor, compreender, Senhor, a Tua palavra, a Tua constituição, o Teu reino, e que possamos viver como realmente filhos do Rei que somos, Pai Santo. Eu te peço a Tua bênção sobre cada um de nós, uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém.